E agora tem o Francisco. A Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Ele é um dos 666, uma trindade satânica. Recentemente, uma antiga profecia voltou a causar pânico e dúvidas na internet, principalmente após a morte misteriosa do ex-satanista Daniel Mastral. Ele havia falado sobre esses acontecimentos de forma assustadoramente precisa anos atrás. O Mastral, ele previu algo ainda mais sombrio, a chegada do 8º rei, que segundo ele seria justamente o próximo Papa após o Francisco. E o mais perturbador é que essa previsão se conecta diretamente com uma profecia bíblica sobre o anticristo. Mas como assim? Qual que é exatamente essa profecia e aterrorizante? E por que, justo agora, a saúde do Papa Francisco vem piorando tanto? A gente vai entender melhor sobre essa profecia, a relação dela com o Daniel Mastral e com o fim dos tempos no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Peixes das profundezas começaram a emergir à superfície enquanto o Mar Morto, antes árido e sem vida, lentamente se cobria de vegetação. E como se não bastasse, uma criatura gigantesca, que muitos acreditavam ser o lendário Leviatã, parecia ter despertado de seu sono milenar. Esses e muitos outros acontecimentos nos levam a questionar se, de fato, o fim da humanidade está próximo. No entanto, existe ainda uma outra profecia, talvez a mais intrigante de todas, para se juntar a essa série de sinais misteriosos, a profecia do último Papa. Essa não é uma profecia nova, inclusive já falamos sobre ela aqui no canal, mas o Daniel Mastral ele trouxe uma versão muito mais intrigante e cheia de detalhes que você provavelmente ainda não conhece. E é exatamente isso que a gente vai entender hoje. Antes, porém, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem era Daniel Mastral e por que a visão dele sobre essa profecia é tão relevante. Para quem ainda não sabe, o Daniel Mastral, cujo nome verdadeiro é Marcelo Ferreira, ele foi um escritor, teólogo e ex-satanista. Ele ganhou um destaque gigantesco, especialmente com a popularização dos podcasts. A sua história peculiar, as suas revelações impressionantes sobre o ocultismo acabaram lhe garantindo aí milhares de seguidores. Antes de se tornar teólogo, o Daniel ele foi satanista. Ele entrou ainda na adolescência e permaneceu por 9 anos, deixando o grupo aí quando ele teria sido convocado para um sacrifício ali em que uma criança seria executada. Após sair da seita, ele escreveu livros revelando como ela funcionava, além de relatar que sofreu ameaças de satanistas quando ele decidiu se desligar e após publicar então as suas obras. Para mim, um dos sacerdotes de lá, ele foi bem empírico. Olha, nós te avisamos, satanismo não é para todo mundo e você não pode sair. Isso aconteceu numa quarta. Você tem um compromisso, nós vamos buscar você na sua casa e você tem que cumprir, você tem que honrar o compromisso. Se você não honrar o compromisso, sua família vai sofrer o dano. Naquele momento, a única coisa que eu consegui falar foi: Jorge, nós estamos errados, Jorge. Deus existe, sabe? Ele te ama também, te ama, né? Ele desligou o telefone. Ele também participou aí de diversos podcasts e publicava frequentemente em suas redes sociais, deixando sempre clara sua forte opinião sobre os temas mais complexos. Inclusive, até hoje, o seu Instagram continua sendo atualizado com trechos de suas falas. Infelizmente, na noite de 4 de agosto de 2024, o corpo de Mastral foi encontrado sem vida ao lado do seu carro, na cidade de Barueri, aí na região metropolitana de São Paulo. A sua morte gerou muitas dúvidas e questionamentos, especialmente após a Polícia Civil afirmar que o caso se tratava de um suicídio, algo que muitas pessoas até hoje têm dificuldade em acreditar. O fato é que antes de morrer, o Mastral ele deixou registrado claramente a sua opinião sobre uma importante profecia bíblica, a profecia do anticristo. Agora, você já deve estar se perguntando o que essa profecia tem a ver com o suposto último Papa, É exatamente isso que a gente vai entender agora. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os sinais de que o fim do mundo está chegando, e um deles foi sobre o último Papa. No caso, eu já mencionei aí que o Papa Francisco, ele seria então o último dos 112 papas previstos por São Malaquias, e que após ele deixar o seu posto, tudo chegaria ao fim. A verdade é que a profecia citada por Mastral não foge muito dessa ideia. Ela fala sobre o 8º rei, que é comentado, falado na Bíblia em Apocalipse 17, 10, 11. São também 7 reis, 5 já caíram e um já é, o outro ainda não é vindo,
e quando vier convém que dure um pouco de tempo. 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um 8º rei, né? Sobre o 8º rei. Então, todo mundo conjectura quem é o 8º rei e tal, né? E esse 8º rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Seria a meretriz. A meretriz, né? Aí o que acontece? O 8º rei. Se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Para explicar melhor, ele também fala sobre o Tratado de Latrão, de 1929. Esse tratado reconheceu a cidade do Vaticano como um Estado independente, sob a soberania de Santa Sé, e foi após isso que se iniciou a contagem de papas. Começa então uma contagem de papas, né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta. Ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que era, que há de vir da mesma linhagem. Esse é o 8º rei. O Mastral também comentou especificamente sobre o trecho bíblico que menciona a mulher sentada sobre 7 montes, simbolizando a parte corrompida da igreja. E segundo ele, isso faria referência direta a Roma, que é conhecida aí justamente por ser cercada por 7 montes. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Mas tudo fica ainda mais complicado quando o Mastral afirma que o próximo Papa, após a morte de Francisco, será justamente o 8º Papa, em outras palavras, o 8º Rei, mencionado nos versículos 10 e 11 do livro de Apocalipse. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI, vem Pio XII, depois vem João 23, que foi considerado, tinha suspeitos que ele fosse maçom. Depois de João 23, em Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. E ele quem seria a representação de um dos 6 do famoso número da besta, né? O 666. E agora tem o Francisco. Que é o 8º. Que é o 7º. É o 7º? É, porque não contou o Pio XI. Tá, então... Né? Ele é o 7º. Então tá para vir o 8º. Tá para vir o 8º. Quando ele morrer, vem o 8º. Tá. Curiosamente, o 8º vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. De acordo com o Mastral, o anticristo virá dos Estados Unidos e o próximo Papa será o apoio dele. A flecha está lá, quer dizer, então, o poder americano está lá. Então o anticristo, ele está no cavalo branco, que denota poder. E com arco sem flechas. Sem flecha, porque ele vai argumentar primeiro. Ele vai trazer a paz na oratória. Ele não vem pra guerra logo de cara. Não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Segundo a Bíblia, justamente quando a gente acreditar que tudo está em paz e segurança, e é nesse exato momento que a destruição viria. A Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, na hora que a gente achar, agora... Passou, nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. E tem um detalhe. E o segundo, aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Bom, você percebeu alguma ligação? Ele escreveu frases bem curtas.
2 ou 3 palavras, onde ele descreve os papas de alguma forma. E a história provou repetidas vezes que ele estava certo. 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Toda semelhança é mera coincidência, ou será que não? Isso seria, de certa forma, a união entre a profecia de São Malaquias e a profecia bíblica. O mais bizarro de tudo é que essa participação dele no podcast aí do Inteligência Limitada aconteceu ainda em 2021, bem antes dos recentes acontecimentos aí envolvendo o Papa argentino e dessas outras situações que a gente está vendo agora. O fato é que ao longo dos anos o Papa Francisco tem enfrentado diversos problemas relacionados à saúde, fazendo com que muitas pessoas se perguntem, sobre o seu fim, será que está próximo ou não? Ou será que ele acabaria renunciando ao cargo? Vale lembrar que no Apocalipse é dito claramente que o 7º rei reinaria por pouco tempo. Isso nos leva a pensar que, caso essa profecia realmente seja verdadeira, ela pode estar mais próxima do que a gente imagina. Ao analisar as profecias sobre o último Papa e as previsões feitas por Daniel Mastral, fica aí difícil não refletir sobre os acontecimentos estranhos que a gente tem testemunhado recentemente, desde fenômenos inexplicáveis da natureza até o cenário político e religioso cada vez mais instável. Parece que a gente está presenciando peças de um quebra-cabeça profético se encaixando diante dos nossos olhos. O Mastral mencionou claramente que após o Papa Francisco viria o 8º rei citado no livro de Apocalipse, uma figura sombria ligada ao anticristo, dando início a um período de caos e destruição sem precedentes. O mais intrigante é perceber que muitos detalhes dessa profecia parecem se alinhar com os acontecimentos reais. A deterioração da saúde do Papa Francisco, a possibilidade iminente de uma renúncia e o contexto geográfico de Roma, cidade conhecida aí por estar cercada exatamente por 7 montes, conforme citado na Bíblia. Entretanto, a gente precisa tomar cuidado e manter um olhar crítico sobre isso. As profecias têm o poder de fascinar justamente por serem ambíguas e abertas a interpretações variadas. Ainda que as coincidências sejam perturbadoras, a gente não pode afirmar com total certeza de que esses eventos sejam sinais concretos do fim dos tempos. É importante a gente lembrar que previsões apocalípticas já surgiram muitas vezes ao longo da história e até agora nada se concretizou. Enfim, eu parto sempre da visão mais cética, mas eu quero saber de você, O que você pensa sobre essas previsões e sobre Daniel Mastral? Ele estava certo? Comenta aqui embaixo.